Olá, boa noite para você, bem-vindos ao Jornal do Rio. A partir de agora, as notícias aqui do nosso estado, da nossa cidade, seguimos juntos. E vamos falar sobre o dia seguinte ao sequestro do ônibus da linha 2520, que saía do Alcântara, em São Gonçalo, para o centro do Rio de Janeiro. Hoje, a nossa equipe de reportagem acordou bem cedinho e fez esse trajeto, inclusive conversando com outros passageiros, mas também com pessoas que foram reféns, que hoje já tiveram a coragem de voltar a fazer esse percurso. A gente vai contar para você já essa história, como vamos trazer para você também atualizações sobre o caso do assassinato do pastor Anderson do Carmo, uma reviravolta nessa história. A gente vai contar todos os detalhes da investigação e vamos falar de futebol, afinal uma expectativa enorme para o desafio de hoje do Flamengo. Vai encarar o Inter no Maracanã pela Libertadores. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio em 30 segundos. Eu estou esperando você. No dia seguinte ao sequestro do ônibus da linha 2520, que saiu lá do Alcântara, em São Gonçalo, com destino à região do centro do Rio de Janeiro, ao bairro do Estácio, mas foi sequestrado na ponte Rio-Niterói. 39 pessoas foram feitas reféns. Nós hoje fomos até esse local, até o ponto de saída desse ônibus. A repórter Camila Greco, o cinegrafista também Leandro Luna, fizeram todo esse trajeto, conversaram com os passageiros que costumam, fazer esse percurso. Inclusive, dentre esses passageiros estavam alguns dos reféns de ontem. Acompanhe a reportagem. Há quase 2 anos, todos os dias, Lafayette Rezende pega o coletivo que liga São Gonçalo ao centro do Rio para poder chegar no trabalho. Mas ontem, o dia teve um desfecho diferente. Assalto todo mundo já está acostumado, mas situação como a de ontem, nunca imaginou que fosse viver, né? Realmente não, na minha vida não, foi a primeira vez. Foi assim meio desesperador, né? Muito nervoso. Espero nunca mais passar por isso, né? Vou embarcar com você nessa viagem hoje, vamos lá? Lafayette é um dos primeiros passageiros a subir no ônibus no Culubandê. Sentamos na mesma poltrona que ele estava ontem. O senhor ontem estava exatamente nesse banco? Local, isso, nesse local aqui. Mais ou menos no meio do ônibus? Eu sempre, quando eles... Como agora eu estou morando aqui, que eu morava mais à frente, ele já chegava cheio, então eu vinha para metade do ônibus. O primeiro momento de terror foi quando ele pediu para parar o ônibus e para apagar a luz. Foi. Esse momento foi o momento, por exemplo, foi o primeiro momento onde todo mundo achou que era assalto, né? Ele mandou fechar as cortinas todas com a luz apagada, aí todo mundo já meio desesperado. Não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer. Lafayette, mesmo com as mãos amarradas, conseguiu enviar uma mensagem para a família, avisando sobre o sequestro. Ele diz que, apesar de agitado, o sequestrador não foi agressivo. Ele acompanhava tudo por um celular, né? As imagens exibidas na TV através de um celular. Ele chegou a falar algo do que estava acontecendo, temos atiradores de elite, tem a polícia. Ele chegava a comentar com vocês aquilo que ele estava vendo na televisão? Às vezes não dava para ouvir ele falar, mas ele ficava rindo, tipo assim, achando engraçado aquela cena, né? Tipo assim, não sei se ele estava se vangloriando, digamos assim, né? Da situação, conseguiu. Mas ele ria. Ele soltava piada. Ele não tinha uma expressão de pessoa que estava drogado, que tinha feito alguma coisa. No final ele falou, olha, vocês vão acabar, no final vocês vão rir, vão ter muita história para contar, mas que eu não vou sair daqui vivo. Praticamente ele deu a entender que ele veio realmente para chamar a atenção e no final morrer. Foi o que deu a entender pra gente. Quando houve os tiros, conforme disse, foi aqui, né? Do lado de cá. O que passou na tua cabeça? O primeiro tiro, né? Todo mundo se abaixou, me abaixei aqui também, né? Aí depois eu vi mais 3 disparos. Eu só pensava assim, meu Deus, estou vivo, graças a Deus. As 2 meninas, o senhor chorando, soluçando. Aí entrou o BOPE pedindo pra gente ficar sentado e levantar a mão para ele ver se... Para fazer vistoria, para ver se realmente não tinha, além dele, outra pessoa, né? E a gente falou, não, aqui só tem passageiro, né? Falando para eles, porque as pessoas estão muito nervosas, falando o tempo todo, eles pedindo para todo mundo ficar calmo, né? Rita foi a primeira a ser liberada do ônibus. O marido só saiu do veículo depois do fim do sequestro. Fiquei com medo de morrer. Ficar lá fora piorou. Fiquei pensando nas pessoas aqui dentro, entendeu? Inclusive no seu companheiro, né? Inclusive no meu marido, né? O depoimento de Rita e Marcos é o mesmo de muitos passageiros. Quando nós vimos aquela gasolina, ele botou os cordões em volta, mais terror. Depois de 1h30, nossa viagem chega ao fim. Hoje foi bem tranquilo, não teve nada, né? Não teve nenhuma surpresa, mas foi tranquilo mesmo. Agora é só chegar no trabalho e pronto. Isso, ficar de roupa, trabalhar. Na paz. Na paz. Então me dá um abraço. Fim da viagem feliz. Obrigado.
Infelizmente. E todos esses momentos de tensão, né, que a Camila Greco trouxe nessa reportagem, contado pelos reféns, inclusive, foram registrados por câmeras de segurança que serão agora analisadas pela Polícia Civil, que assumiu as investigações do caso. 5h05 da manhã. As imagens do circuito interno mostram William da Silva levantando do banco na parte da frente do ônibus. O motorista sinaliza para que ele saia da cabine, mas desiste ao ver a arma, que depois se descobriria que era de brinquedo. O sequestrador, então, volta para a poltrona e pega um spray preto, que usa para pintar as câmeras de segurança. As imagens estão sendo analisadas pela polícia, que também tenta desbloquear um telefone celular que seria de William. Os investigadores querem esclarecer se o criminoso agiu sozinho e qual era a sua motivação. Por mais de 2 horas, os negociadores tentaram convencer o William a libertar os reféns. Por volta das 9 da manhã, um atirador de elite da PM colocou fim ao sequestro. É aqui na sede do BOPE que os atiradores de elite da Polícia Militar são treinados para situações como a dessa terça-feira. Depois da academia de polícia, eles ainda enfrentam 6 meses de treinamentos específicos e, em média, só 1 em cada 4 consegue concluir o curso. Um tiro de 100 metros pode parecer um tiro curto, um tiro de precisão, mas com todas as variáveis envolvidas naquele momento, se torna um tiro muito complexo, muita pressão. Mas o atirador é treinado para isso, por isso que eu falei do perfil profissiográfico, um perfil que o policial é mais centrado, mais tranquilo para poder tomar essa decisão, mesmo com muita pressão. Uma mulher foi esfaqueada numa tentativa de assalto que aconteceu na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. O criminoso foi tentar fugir por um valão, mas foi agredido, inclusive, pelas pessoas que estavam no local. As imagens são fortes. Ao resistir ao roubo, a mulher é esfaqueada 2 vezes e agredida com chutes. A vítima tenta impedir que o criminoso leve sua bolsa e o homem cai no chão. Ela chega a segurar o assaltante pela perna. Após se levantar, ele volta a esfaqueá-la. O crime aconteceu no bairro da Penha, na zona norte do Rio, nesta terça-feira. Com a chegada de policiais militares, o assaltante se jogou no valão, que fica próximo ao mercado São Sebastião. Nesse momento, diversas pessoas que presenciaram o crime arremessam pedras na direção do agressor. O criminoso foi retirado da água e levado para a delegacia. Ele vai responder por roubo qualificado. A vítima, identificada como Zilda Carina de Matos Bento, recebeu atendimento no Hospital Estadual Getúlio Vargas e já recebeu alta. O intervalo é rápido e a seguir tem novidades sobre o caso da morte do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis. Filhos adotivos de Anderson do Carmo e Flor de Lis acusam a deputada federal de envolvimento na morte do pastor. Em declaração dada à polícia, Wagner Andrade Pimenta, conhecido como Misael, afirmou que a deputada manipulava e sondava os filhos há pelo menos 2 anos para saber se alguém teria coragem de matar o pastor. Para os investigadores, Alexander Felipe, conhecido como Luan, afirmou que Simone, filha biológica da parlamentar, teria dito que Flor de Lis havia mandado ela contratar alguém para apagar Anderson. Os depoimentos mostram ainda o plano elaborado por Marzi Teixeira da Silva, filha adotiva do casal. Após um desentendimento com o pastor por conta do furto de dinheiro dentro da casa da família, ela contou que chegou ao ponto de não mais suportar se relacionar com o pai adotivo. Em seguida, falou que no início do ano ofereceu a Lucas a quantia de R$10 mil para que matasse Anderson. Após descobrir que estavam tramando a morte dele, o pastor teria dito que iria grampear os celulares de todos da casa. Marzi disse então que comprou um novo chip para poder se comunicar com a mãe. Segundo Marzi, Flor de Lis sabia do plano e teria dito que não tinha dinheiro e que Marzi não fizesse nada que se arrependesse depois. A Delegacia de Homicídios de Niterói, responsável pelo caso, abriu uma segunda fase de investigação para apontar outros envolvidos no crime. A família de Anderson do Carmo acredita que Flor de Lis teve participação direta na morte do pastor. A deputada participou e tinha conhecimento do crime. A família acredita que é por conta de dinheiro. De dinheiro, que era ele que... Isso a família me diz, que ele que administrava tudo
Era ele que administrava a campanha dela, ele que administrava a igreja. O que se sabe até agora é que Lucas César dos Santos de Souza, filho adotivo do casal, e Flávio Rodrigues, filho biológico de Flor de Lis, participaram do crime. Flávio teria efetuado os disparos e Lucas ajudado a comprar a arma. Os dois estão presos em Bangu 9, no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio, e vão responder por homicídio qualificado. E a gente acompanhou aí a reportagem da Yasmin Bachur, que ao longo das últimas semanas vem acompanhando muito de perto esse caso, as investigações, teve acesso a essas informações, detalhando um pouco dessa dinâmica, pelo menos do depoimento dos outros filhos de Flor de Lis e também Anderson do Carmo. E a gente vai conversar com ela agora ao vivo para entender um pouco mais sobre esse assunto, saber as respostas dessas pessoas que foram citadas na reportagem. Yasmin, conta pra gente. Boa noite. Oi, Thaís. Boa noite a você e a todos que assistem ao Jornal do Rio. Olha, em nota, a deputada federal Flor de Lis negou todas as acusações. Já a defesa de Flávio Rodrigues disse que os depoimentos dos outros filhos, que nós mostramos agora na reportagem, reforçam que Flávio não foi o autor do crime. E disse ainda que a confissão dele à polícia de ter atirado 6 vezes contra o pastor não foi de forma espontânea e também aconteceu sem a presença dos advogados. A defesa disse ainda, Thaís, que o Flávio Rodrigues pode ter sido ameaçado por Lucas enquanto os dois estavam presos na sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, já que Lucas mostra ser uma pessoa violenta. Já a defesa de Lucas dos Santos também foi procurada, mas ainda não se manifestou, Thaís. Yasmin, obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho de apuração e qualquer novidade a gente traz para você que acompanha aqui o Jornal do Rio. Agora falamos sobre a divulgação hoje de dados atualizados da segurança pública aqui do Rio de Janeiro através de um levantamento que é divulgado todos os meses do Instituto de Segurança Pública. E aí vamos tentar definir como é que ficou a situação aqui no Rio de Janeiro. O Alexandre Tortoriello traz para a gente um balanço da situação que já aponta uma redução no número de roubos, longe da situação ficar aí a ideal, mas já aponta uma melhora e também uma redução no número de assassinatos. 10 assaltos por hora. De janeiro a julho, o Rio de Janeiro registrou 49 mil roubos de rua. São números que assustam, mas ainda assim representam uma melhora. As estatísticas do Instituto de Segurança Pública revelam uma redução de 8% na comparação com os 7 primeiros meses do ano passado, quando o estado teve 53.500 roubos a pedestres. Já os casos de homicídio tiveram uma queda de 23%. Foram quase 2.400, uma média de 11 por dia. Ainda assim, foi o menor resultado para o período desde 1991. Outro indicador, chamado de letalidade violenta, também apresentou queda. Ele inclui homicídios dolosos, roubos seguidos de mortes, lesões corporais seguidas de mortes e mortes por intervenção de agente do Estado. Levando-se em conta a soma dos crimes, a redução foi de 14% em relação aos 7 primeiros meses de 2018. Mas ao se calcular somente o número de mortes em ações policiais, houve aumento. Foram quase 1.100 contra 900 entre janeiro e julho do ano passado, uma alta de 20%. Assim, elas responderam por 1 em cada 3 casos de letalidade violenta no estado. Em julho deste ano, foram 194 mortes do tipo, o maior número para o mês desde 1998. A pausa é rápida, eu estou te esperando no próximo bloco, porque vamos falar de futebol ainda hoje aqui no Jornal do Rio. Tem dica de exposição gratuita chegando aqui e também vamos falar de cinema. Ele voltou, o Chuck, o brinquedo assassino, de volta às telonas, quem não lembra dele? Já, já. Primeira qualidade aqui para você que assiste o Jornal do Rio, uma exposição muito bacana, fica até o dia 4 de novembro no CCBB e também no Paço Imperial, ali no centro do Rio de Janeiro. É a exposição de um dos maiores nomes da arte contemporânea chinesa. Ai Weiwei vai aí garantir para a gente a possibilidade de assistir gratuitamente a exposição Raiz. Já na entrada do Centro Cultural Banco do Brasil, é possível ter uma noção do trabalho do artista. As 12 mil bicicletas empilhadas são um exemplo. Elas representam o principal meio de transporte utilizado na China.
Do lado de dentro, as peças ganham um significado mais profundo. As raízes secas foram recolhidas por Weiwei quando esteve no Brasil. Tem a ver com a comunicação e a origem de cada um. É maravilhoso ter no Brasil um dos maiores artistas contemporâneos da atualidade. Weiwei é aclamado mundialmente por trazer críticas sociais nas criações. Os tradicionais mosaicos chineses destes vasos deram lugar ao início, meio e fim da história de um refugiado. E esta obra não é apenas um panda fofinho. Ele foi todo preenchido com documentos sigilosos cedidos por Edward Snowden. A parceria com artistas brasileiros também está presente. Estas esculturas foram feitas junto com artesãos de Juazeiro do Norte, no Ceará. Em 2011, Weiwei foi preso e ainda teve tempo de tirar uma foto enquanto era levado pelos policiais. A questão dos refugiados é muito sensível para o artista. Quando tinha apenas 1 ano de idade, ele precisou ir para um campo de trabalho forçado, depois que o pai foi exilado por ser uma ameaça ao governo chinês. Nesta obra aqui, Weiwei retrata o drama de milhares de refugiados que, assim como ele, precisaram deixar os países de origem em péssimas condições de transporte, em busca de uma nova vida. Além do CCBB, as peças podem ser vistas no Paço Imperial, bem ali do lado. Hoje, no quadro Pensando em Cinema, Mário Abad vai trazer um velho conhecido dos apreciadores do terror, um clássico, Brinquedo Assassino. O boneco Chuck está de volta às telonas e agora mais tecnológico. Confira. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? Essa semana tem refilmagem de uma franquia iniciada nos anos 80. Alguém se lembra do boneco Chuck? Sim, estreia essa semana Brinquedo Assassino, com uma nova versão do clássico de terror. A história apresenta uma mãe solteira que dá de presente para o seu filho o boneco Buddy. Só que dessa vez não é o espírito de um serial killer que possui o boneco, e sim uma inteligência artificial, descontrolada, que pode causar o mal em nome de uma amizade para o resto da vida. Interessante que nesse remake, Brinquedo Assassino investe mais nos comentários políticos do que nos sustos. Ao mesmo tempo, o filme presta uma homenagem a esse estilo de terror dos anos 80 com bastante humor. E para isso escalou 2 atores que costumam fazer comédia. Aubrey Plaza no papel da mãe do garoto e Jack Black como técnico em eletrônica. Vale a pena conferir no cinema. E lembrando, cinema para ser visto dentro do cinema. E aí, vai encarar? E olha, quem encarou o litoral do Rio de Janeiro foi um lobo marinho. Ontem falávamos aqui sobre a passagem pela orla do Rio, da capital, de uma baleia. Hoje já chegou aqui também ao litoral de Niterói. Esse lobo marinho que você vê aí, tranquilão, lá na praia da região oceânica, na praia de Cambuinhas. Você vê que a praia estava até vazia. Ele chegou ali e chamou a atenção de muita gente, inclusive do grupamento ambiental da Guarda Municipal, que foi logo acionado, como você vê nessa imagem. Ao fim da tarde, a prefeitura esteve no local, disse que alguns veterinários cuidaram do animal, separaram uma área, eles iam fazer aí esse trabalho de acolhimento. Nós conversamos com alguns especialistas, né, da vida marinha, que falaram que é comum essa passagem dos animais por aqui, mas que o ideal, apesar de fofinho na imagem, é não chegar muito perto não, porque eles são selvagens e podem morder. Então tá aí, seguindo esse lobo marinho a partir de agora. A gente segue também aqui com o Jornal do Rio para um rápido intervalo. Voltamos já para falar de futebol e a expectativa do Flamengo para o jogo com o Internacional no Maracanã. Esse é o jogo de ida pelas quartas de final da Libertadores. Vamos falar de futebol agora no Jornal do Rio. Noite importante para o Flamengo na Libertadores. O rubro-negro pega o Internacional pelo jogo de ida das quartas de final da competição. A Marcele Setúbal está ao vivo no Maracanã, traz informações para a gente. Boa noite para você, Marcele. Casa cheia e expectativa lá em cima, né?
Com certeza, Thaís. Muitos flamenguistas já chegando aqui no Maracanã para a partida entre Flamengo e Internacional às 9h30 da noite. Mais de 60 mil ingressos vendidos para essa partida e o técnico Jorge Jesus tem aí alguns problemas, principalmente porque o Gabigol, artilheiro do time, é dúvida para essa partida com dores musculares, mas ele vai ser avaliado antes da partida, mas se confirmar a saída dele do jogo, aí o Bruno Henrique atua como o centroavante da equipe na partida de hoje. Fora de campo, Thaís, problemas também, viu? A Polícia Militar prendeu 6 pessoas acusadas de cambismo. Aqui no entorno do Maracanã, 63 bilhetes foram apreendidos, mas isso não inibiu a ação dos cambistas não, viu? A nossa equipe de reportagem flagrou aí muitos cambistas circulando e oferecendo ingressos para as pessoas que passam aqui pelo Maracanã, Thaís. Tem esquema de trânsito especial? A gente já consegue observar aí, né? Trânsito interditado na Radial Oeste em direção ao centro da cidade, Avenida Maracanã nos 2 sentidos e também viaduto Oduvaldo Cosi. A opção para quem vem para cá é utilizar os trens e também o metrô, Thaís. Valeu, boa noite para você, Marcele. Boa sorte ao Flamengo representando o Rio lá no Maracanã. Se depender da torcida, vitória garantida. Uma boa noite para você. Eu estou esperando você às 6:50 amanhã. Até lá.